Olá, sejam bem-vindas. O meu Instagram aqui tá travando como sempre, mas a gente vai conseguir aqui. Eu testei outra internet para ver se voltava. Lu, ficou travado, né? Tive que reconectar e voltar. Vou até fazer em menos tempo para a gente ter mais qualidade aqui. Eu consegui passar o conteúdo para vocês e a gente poder ganhar tempo também, enquanto as meninas entram aí. Se vocês puderem avisar aí nos directs de vocês que a gente voltou, tá bom? Sejam bem-vindas, Nicole, Lucimere, seja bem-vinda. Ah, maravilhosa é você, Nicole. Então, o assunto de hoje, o tema de hoje é muito legal, né? Sobre autoimagem. E é um tema que vocês me pediram, que sempre alguém me pede, né, pra gente conversar sobre isso. E é muito, muito atual e ao mesmo tempo, como ele é importante. Por quê? Porque parece que ele é uma coisa corriqueira, né? Oi, Lucimere. Parece que é uma coisa normal, assim, falar um assunto normal, mas na verdade é um assunto muito importante da gente conversar. Então, por quê? Porque a nossa autoimagem, né, é a forma que a gente a forma que a gente se vê e a forma que a gente vai lidar com todas as questões da nossa vida, à nossa volta. Então, a nossa autoimagem é o quê? Ela é a imagem, a ideia, a impressão que eu tenho sobre mim mesma. Seja bem-vinda, Catarine, Joyce. Então, é como você se vê, é a sua imagem, é a sua expressão. Tem uma ilustração que vocês conhecem, eu acho, que é de um gatinho, de um filhote de leão, que ele olha acho que ele olha no reflexo da água, né, nessa ilustração. E aí ele olha ali e ele vê o quê? Ele vê um leão formado já, né? Um leão pronto, adulto, né? E é muito interessante. Por quê? Porque ele tem uma autoimagem positiva dele. Ele tem uma autoimagem o quê? De projeção do futuro dele, do que ele quer para ele. E isso é muito interessante, porque a gente pode tirar pra gente, né? Como que a gente se vê quando a gente se olha no espelho, né? Quando a gente pensa sobre as nossas coisas. Mary, olá! E aí, como que a gente se vê? Por quê? Porque isso vai direcionar toda a rota da nossa vida. Né? A forma que a gente se vê é a forma que a gente acredita, que tem as nossas crenças, os nossos valores próprios, os nossos pensamentos, é a nossa autoconsciência. Então, o nosso comportamento, né, pode ser limitado por conta disso, por conta de como eu me vejo. Porque se eu me ver de uma forma menor, de uma forma negativa, provavelmente eu não vou avançar, né, no emprego, na área profissional, na área até de relacionamento, qualquer área. Por quê? Porque eu tenho alguma limitação, eu tenho algo que não me impede, né, que acha que eu não sou capaz de avançar, de ir além. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Se vocês puderem, se quiserem, bota uma pergunta aqui ou comenta sobre isso, se vocês, o que vocês pensam sobre vocês mesmas, sobre a imagem que vocês têm construído de vocês, coloca aqui pra mim, né, pra vocês estarem comigo aqui, gente, porque fazer a live sozinha tem disso, né, a gente quer a ajuda de vocês pra interagir. E aí, como que ela é construída? A nossa autoimagem é construída desde a infância. Né? Desde criança, ela vai sendo construída, principalmente nos 9 meses, que o bebê ele começa ali no espelho a saber que ele é o bebê, né? Aparecendo o reflexo ali no espelho. Então esse reflexo, essa imagem de eu poder me ver, de você poder se ver, ela começa nessa idade. E aí conforme o bebê ali com a mamãe, né, com os cuidadores, vai crescendo e vai recebendo palavras de afirmação, né, palavras e mais palavras, ou seja, nesse momento já, se você teve, né, talvez palavras ruins, palavras difíceis, né, palavras de brigas, né, ou xingamentos, ou seja, palavras que não reforçaram, não fortaleceram, né, a sua autoimagem positiva, é importante hoje você saber identificar quais são as crenças, os pensamentos que vêm, sabe, que te impossibilitam, que te limitam
acreditar que você consegue conquistar alguma coisa, que você consegue manter um relacionamento saudável, eu não sei. Pode limitar diversas áreas da nossa vida. Então, a autoimagem positiva, ela é essencial para a nossa qualidade de vida de uma forma geral. E não quer dizer realmente ser perfeito, porque ser perfeito seria o quê? Né? A gente fala hoje, né, dos padrões, né? Por quê? Porque a televisão, a mídia meio que colocou um padrão de mulher, né? Aqui, ó. Colocou um padrão, mas esse padrão foi colocado por um grupo específico de pessoas, né? Então, o que a gente poderia dizer de ser perfeito ou imperfeito? O que é defeito, o que não é defeito? Sabe, se a gente for pensar sobre isso, é interessante pensar que o que é a palavra defeito, né? Quer dizer, vem de fabricação, né? Vem de fábrica, né? Esse conceito vem de fabricar. Ou seja, quando se fabricava, quando as fábricas fabricam, né? Por exemplo, a produção vai sair bolsas redondas, a produção é de bolsas redondas. Aí sai uma bolsa quadrada, é considerado defeito. Por quê? Porque a produção inteira é de bolsa redonda e ali saiu uma bolsa quadrada. E aí era considerado defeito. Essa bolsa não pode ir para a loja porque a forma dela veio errada, com defeito. Mas nós não somos assim, não é verdade? Você não é fabricado numa produção, numa linha de escala. Nossa autoimagem influencia até na imagem espiritual. É verdade. Quem que é? Estética corporal e facial, MV. É a Verônica? Por quê? Porque você não é, né? A gente não é essa linha de produção que a gente é todo mundo igual, todo mundo ali na mesma escala e aí alguém saiu para ver o defeito. Então, olha só que interessante. O que é um defeito? Sabe? Por quê? Porque a gente pode pensar nesse sentido. Eu não sou uma linha de produção, eu não sou uma escala, né? Que foi um formato. Eu sou única, você é única. Sabe? Só você tem essa íris, só você tem o seu polegar. Oi, Vê, você mesma. Só você tem a sua identidade, só você tem as suas características, né? A não ser que tenha gêmeos, né? Gêmeos idênticos têm as características, mas a digital e a íris não tem. Ou seja, você foi feito, né, uma forma única, cada um teve uma forma. Não é uma produção de um monte de gente igual. Então, se a gente for pegar essa percepção, olha como pode mudar a nossa percepção sobre nós mesmas. Olha como você pode refletir, né? Talvez que você pode sim ser diferente da outra. Você pode sim, né, ter outras características, né? Você pode sim. Por quê? Porque você é de uma forma e outra pessoa é de outra forma. Eu sei que nem sempre é fácil a gente fazer, né, trazer essa consciência assim de uma forma rápida, mas eu tô querendo aqui incentivar você, né, nessa exploração dos pensamentos que vêm em relação a você mesmo, da sua autoimagem, né? Se você tá se formando dessa imagem, autoimagem negativa. Por quê? Porque nessa autoimagem você enfatiza o que você tem de ruim. O que você, né? O que você quer melhorar, o que não tá bom, não sei o quê. Não é que a gente não queira melhorar, a gente quer, né? Mas assim, não vai trazer mal-estar. Por quê? Porque nessa autoimagem negativa você se sente mal perto das pessoas, perto de certas pessoas, em certas situações. E isso tira o quê? Tira a sua vida social. Isso que eu tô falando. A preocupação em relação à sua qualidade de vida, em relação à qualidade de vida diante das pessoas, diante do seu trabalho, no seu cotidiano, na sua vida. Então, isso que a gente precisa observar. E aí, o que eu quero falar com vocês? Que existe 3 coisas, né, que eu separei aqui, 3 pontos principais, comportamentos nossos que nos distanciam da gente mesma. Ou seja, nos distanciam dessa autoimagem positiva, né, de construir a nossa autoimagem e a forma com que a gente lida com a gente mesma. Que uma delas, eu até introduzindo já o assunto, que é a comparação. Que é o quê? Eu olho somente o lado positivo da outra pessoa.
A Mary tá falando, mesmo numa gestação gemelar, somos indivíduos na manifestação de defeitos, caracteres e comportamento. Perfeito! Ótimo, né? Porque às vezes a característica só, né, que é parecido, mas o indivíduo é único. Então, mesmo os gêmeos, vocês são únicas, né? Se tiver alguma gêmea aí. E aí, na comparação, o que acontece? A outra, né? Não é, tem aquilo, a grama do vizinho sempre é mais verde? Então, na comparação, o que acontece? Você olha para outra, oi Carlen, seja bem-vinda, Nicole. Você olha para outra e vê as qualidades e vê tudo, principalmente se olhar no Instagram, né? Olhar no Instagram não é saudável. Por quê? Porque você vai olhar tudo de maravilhoso que aquela pessoa tem, mas você não viu as fases da vida dela, as estações da vida dela. E eu quero dizer isso pra você, não compare. Por quê? Porque você não sabe em que estação que aquela pessoa tá. Cada uma de nós está vivendo num momento da vida, em uma estação da vida. Então, você compare com o quê? Com você. Compare com você numa outra estação. Se você avançou, se você voltou para trás, né? O que você precisa fazer para melhorar. Mas a comparação, ela nos distancia da gente mesma. Por quê? Porque em vez de eu olhar para mim, né? Para minha autoimagem, para minha construção, para a consciência de quem eu sou, para me manter nos meus objetivos, eu olho para outra pessoa. Né? Eu olho para o outro, ou seja, eu tiro o olhar de mim e olho para o outro e dou atenção para o que o outro tem, para o que o outro não tem, e aí me distancio da minha própria construção. E aí nós somos pessoas diferentes, né? Como a gente falou. Então, é ideal que a gente se compare com a gente, né? Claro que a gente pode ter, assim, pessoas que nos inspiram, né? Pessoas, né, que a gente possa modelar, que a gente possa pegar como referência, né? Pessoas que a gente possa admirar, pegar características, o comportamento, né, de quem cresceu, de quem avançou, de alguma mulher, né, que você goste, que você admire. Isso é saudável, né? Mas o ponto que você passar a comparar a sua vida com a dela, ansiedade atrapalha na autoimagem? Então, Lu, atrapalha em que sentido? Se você ficar sempre com excesso de expectativa, né, no que você quer, no que você vai fazer, no que você, né, deseja, porque você vai ficar ansiando, aquele excesso de expectativa no futuro, que é o que é, né, a ansiedade, basicamente. Então, isso atrapalha, talvez, em que aspecto? Eu não me olho hoje, sabe? O que eu estou conquistando hoje? O que eu estou florescendo hoje? O que eu estou avançando hoje? Sabe? O que eu posso me admirar hoje? Qual o valor que eu posso dar para mim mesma hoje? Então, nesse sentido, por quê? Porque corre o risco de você sempre ir no automático, com esse excesso de expectativa, correndo atrás de algo e não parar para valorizar o que você já tem. Então, observa isso, observa, se a ansiedade estiver saudável, né, naquela expectativa de você crescer, de você conquistar, de você avançar, ok. Mas assim, eu tô entendendo que você está perguntando a ansiedade patológica, né? Porque na ansiedade patológica é excessivo. Então você só vive naquele lugar, né? No futuro, no que eu posso, no que eu não posso, no que eu quero, no que eu não quero. Ah, se não acontecer isso, se acontecer isso, o excesso de preocupação. Então, nesse aspecto, se observa, toma cuidado para você não entrar, né, nesse automático. E aí você se manter aqui, valorizando quem você já é, quem você conquistou, né, os seus valores, os seus objetivos. A V falou, isso se aplica muito na estética, como as pessoas buscam não a sua melhor em si, mas do outro. Exatamente, a Verônica é esteticista e isso, olha só, por quê? Porque você não está olhando, né, o que você quer melhorar, né? Claro que assim, a melhora é pra gente, a gente se inspira, né? Se inspira no outro, no que a gente quer. Mas qual é a motivação daquilo? Porque talvez traga pensamentos disfuncionais, pensamentos que vão te atrapalhar em outras áreas. Por quê? Porque essa busca não vai acabar. Essa busca, se for pelo outro, se for por um padrão, ela vai ser constante, ela vai te sugar,
ela não vai sair, né? Não vai cessar. Por isso que a gente está falando disso, da comparação. Ela te distancia de você mesma. Porque você vai buscar algo, sempre buscando algo no outro, né? No outro e no padrão e no que a sociedade impõe, nos papéis que a sociedade impõe. Então, o que eu quero falar para vocês, né? Trazer essa reflexão de qual a sua autoimagem, a autoimagem que você tem construído em relação a você mesma, né? De olhar para as suas qualidades, saber os seus defeitos? Sim, mas já olhar o que você já conquistou, o quanto você já caminhou, os passos que você já deu, sabe? O que você já fez até hoje. E o segundo comportamento que nos distancia de nós mesmas é julgamento e culpa. Quem nunca, hein? Quando a gente se julga, a gente pensa, eu não devia, eu devia, sabe? A gente se culpa, a gente se cobra muito. Mulher não, né? Aqui não tem não. Aqui não, só lá nos Estados Unidos. Então, a cobrança, né? O excesso desse julgamento, esse sentimento de culpa em relação a nós mesmas, ele nos distancia também. Por quê? Porque eu não tenho essa flexibilidade comigo. A Mary falou, valorização pessoal. Exatamente. Por mais que você não tenha, assim, claramente, né? Eu me valorizo, isso. Sabe? O dia a dia, às vezes, te mostra que não, que tem uma coisa negativa ali, que tem um aspecto que a gente precisa observar aqui. Então, o que é legal a gente fazer? Cada dia conseguir fazer a observação daquele dia, trazer a consciência, sabe? Do que você fez, do que foi bom, do que você não conseguiu, mas do que você já conseguiu. E dentro dessa cobrança tem muito a ver com isso. Por quê? Porque a gente se cobra pelo que a gente não fez. E não valoriza o que a gente já fez, né? E aí vamos perceber qual é a autoimagem que eu tenho em relação a mim mesma nesse aspecto. Talvez, né, que eu não sou boa o suficiente, né, de pensamentos aí, de crenças que vieram ao longo da sua história, que foram se formando, né? Então aí o que a gente precisa observar? Lembra que eu sempre falo? Os nossos pensamentos. Qual o pensamento disfuncional, né? A gente é disfuncional, mas a gente chama de negativo. Qual o pensamento negativo que eu estou tendo em relação a mim mesma? Por quê? Porque essa cobrança tá me dizendo algo. Ela tá me dizendo o quê? Que eu não consigo, que eu não posso, que eu tenho que fazer muito para poder provar que eu sei, que eu posso, que eu dou conta, que eu sou boa, né? Então, essa cobrança nos distancia da gente mesma, dessa autoimagem positiva. Por quê? Porque a gente fica nesse lugar, né, de sempre ter que fazer. E aí essas falas internas podem estar acontecendo e é importante a gente observar, como eu falei, né? E o terceiro comportamento é realmente, a Vê falou, a gente tem uma live aqui, né, no IGVT sobre autoconhecimento. Se você ainda não assistiu, assiste lá. Muito legal. Se você tiver alguma dúvida, porque não dá pra falar de tudo, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar mensagem, me perguntar, que eu vou responder com o maior prazer. E aí a terceira fala sobre isso, o autoconhecimento, que é o quê? Eu não me conhecer. Como que nós vamos gostar de alguma coisa que a gente não conhece? Fala pra mim. Sabe? É aquela coisa, né? A pessoa não... a gente que é assim, né? Você gosta disso? Não gosto, obrigada. Mas você já provou? Não provei não, mas eu sei que eu não gosto. Como que você sabe? Como que você sabe que não gosta se você nunca provou, né? Então é só uma brincadeira, mas para querer dizer o quê? Se você não se conhece, né? Se você não conhece as suas emoções, se você não conhece o que te deixa com raiva, o que te deixa feliz, sabe? Se você não conhece como que você reage, né? Quais pensamentos você tem em certas situações, quais seus valores, quais as coisas, quais as suas capacitações, seus potenciais, como que você vai se gostar? Então é muito importante a gente fazer esse caminho de autoconhecimento, a gente se conhecer. Eu sempre reforço isso. Por quê? Porque você vai reconhecer. Lembra que eu falei da lista? Da gente fazer uma listinha, né? Sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente não gosta. A Mary tá falando que é difícil, hein?
Então, por quê? Porque senão você vai no automático da vida e você não se conhece, você não sabe exatamente o que você quer e o que você não quer. Você vai no automático. Alguém falou disso, você, ok. Alguém falou isso, você pá. Alguém falou outra coisa, sabe? E aí você vai o quê? Formando pedaços, né? De outras pessoas, de aspectos de outras pessoas. E às vezes aquilo não faz sentido para você. Então, quando você se conhece, esse caminho de autoconhecimento, você vai perceber o que faz sentido para você, né? O que faz sentido em relação ao trabalho, aos relacionamentos, à sua vida de uma forma geral. E vai construir a sua autoimagem positiva. Por quê? Porque você vai trazer valores, você vai trazer pensamentos, né? Você vai pensar melhor sobre aquilo. E aí eu separei aqui, né? Porque esse tipo de comportamento pode ser desencadeado de vários fatores, né? Pode ser da infância, da adolescência, de momentos, de traumas, de dores, ou seja, que você tem dificuldade de entrar em contato, né, com algumas coisas que aconteceram com você. Mas deixa eu te falar, a dor que dói mais é a dor que não é sentida. Por quê? Porque ela vai reverberar em outras coisas, na sua saúde, né? Vai aparecer nas suas emoções de outra forma. Então, de alguma forma, a Lídia falou, e não vai sendo você mesma. Exatamente. E aí, de alguma forma, né, você o quê? Você precisa entrar em contato com essas coisas. Por mais é doloroso? É. Vamos aos poucos, então. Sabe? Vamos aos poucos, entrando em contato com a forma que você foi criada, né? Talvez não foi uma forma tão fácil, né? Foi uma vida tão fácil ali. Tiveram palavras duras, palavras difíceis, né? Palavras negativas ali da sua identidade, xingamentos, eu não sei. Mas o que você precisa? Identificar essas palavras para você conseguir ressignificar, né, a emoção que te causa, ressignificar o que acontece com você hoje. Porque hoje você tem a sua autorresponsabilidade. Você pode, lembra que a gente falou disso? Você pode decidir, peraí, então agora o que eu vou fazer com isso? Né? Eu vou acreditar nisso? Isso é uma verdade sobre mim? Ou eu vou ver alguma outra possibilidade, outro pensamento alternativo que eu possa me basear para modificar o meu comportamento e modificar essa emoção? Vocês entendem? Então é muito importante você conseguir fazer esse contato com você mesma e se olhar dessa forma mais cuidadosa, né? E aí eu quero saber de vocês, né? Como que você se vê? É a nossa pergunta, né? Por quê? Porque nesse aspecto que a gente falou do espelho, é como se você olhasse para uma imagem, um quadro, vamos supor, né? Você pode olhar para uma imagem, olhar para um quadro. E aí, qual é a emoção que você tem? Qual é a emoção que vem em relação a você? A você se ver, a você se olhar? Qual a afirmação que vem? Qual o pensamento que vem? Né? Você se sente segura, sente insegura? Sente capaz, sente incapaz, é positivo ou é negativo, né? Você sente a leoa ali, que se vê como leoa, ou você se vê o gatinho? Talvez você é uma leoa e se veja como uma gatinha, ou talvez você é uma gatinha e se veja como uma leoa. Como você se vê? Então, aí você precisa observar o quê? Se você se vê abaixo do que você é e precisa alinhar isso, ou se você se vê já acima, né, projetando seu futuro, projetando novas coisas, mas aí também temos que observar, porque até que ponto, né, você não vai se frustrar, não vai, né, ter outros aspectos aí de autoafirmação. Tudo é o quê? É um equilíbrio, né? É um autocontrole, é uma forma de você fazer, né, ter esses aspectos, ter a sua autoimagem equilibrada, coerente com o que você tem, com o que você tem construído, com o que você já construiu. E aí como a gente falou, né? A nossa história de vida é a forma que a gente interpreta e lida com tudo isso. E é isso que constrói a nossa autoimagem. Então, sobre tudo isso, o que a gente pode observar? O que a gente pode falar também? A partir de agora, né? Você conseguiu fazer esse caminho. E agora? E agora você pode escolher, você pode decidir qual a autoimagem que você quer ter sobre você, né? Qual a imagem que você quer ver, o que você quer construir
sobre você mesma. E aí a gente vai pensar aqui sobre o quê? Sobre olhar para o futuro, o que você quer para o futuro, como você quer se ver no futuro, né? Como se você olhasse para um espelho mesmo. Quem falou que quer ver uma gatinha ou uma leoa? E aí é muito importante você saber o que você quer. Lembra que a gente falou sobre isso? Por quê? Porque tem tudo a ver com a autoimagem e tem tudo a ver com essa autoconsciência, de você saber quem você é, né? De você saber quais pensamentos você tem tido sobre você mesma. Se você quiser, se você puder aí, faz o seguinte, faz uma lista disso, sabe? Quais os pensamentos que você tem sobre você, na primeira pessoa. Por exemplo, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou isso, eu sou aquilo. Coloca numa lista para você conseguir e faz aí realmente um caminho, sabe, de autoconsciência do que você já viveu, né, da sua trajetória, e traz para essa folha para você conseguir visualizar aonde, né, as suas crenças, os seus valores, aonde você encontra a sua autoimagem. Aí você pode observar o negativo que está desalinhado. E aí você vai conseguir ressignificar. Você vai observar os pensamentos negativos que você tem em relação à sua imagem. E aí a gente vai ressignificar esses pensamentos. Quais os pensamentos que eu posso colocar nesse lugar? Será que é desse jeito mesmo? Sabe? Será que é isso mesmo? Será que eu sou isso mesmo? Quais as evidências que eu tenho, né, de que não é isso? Por exemplo, se você pensa que é incapaz, né, que não vai crescer, alguma coisa desse tipo, quais as evidências que você tem em relação a isso? Né? Às vezes você não tá desempregado, não conseguiu emprego, mas você já teve algum emprego, né? Em que momento você teve um emprego, sabe? E quais aspectos você perdeu, sabe? Perdeu a esperança, perdeu a confiança em você mesma, perdeu. Então a gente vai resgatar tudo isso. Eu quero te incentivar a fazer esse caminho de autoconhecimento, você observar como se fosse uma tela mesmo pintada, né? Uma tela única, uma tela linda, uma tela especial, mas que você vai olhar para ela. Você vai olhar para ela com muita atenção, com muito cuidado, detalhar o que você está vendo aí nessa tela, que é você, né? Detalhe aí para você mesma, para você começar a se conectar com os pensamentos, com as afirmações que você tem em relação a você, se são mais positivas ou se são mais negativas, tá? E aí você vai ressignificar as emoções, os pensamentos negativos e conseguir trazer uma autoimagem, né, mais positiva, mais adequada para você viver com qualidade de vida, para você realizar seus sonhos, seus projetos, de repente em alguma área da sua vida, né, que é financeira, familiar, né, sentimental, você tem alguma limitação devido à sua autoimagem, devido à imagem negativa que você tem de você, a imagem distorcida que você tem de você. Então, se você fizer esse caminho de volta, se você fizer essa lista, de repente você consegue identificar aí quais são os pensamentos, quais são as crenças, né, que a gente fala, o que você tem acreditado, né, sobre aquele assunto que tem te limitado a viver ele de forma completa, com qualidade de vida. Tá bom? Então eu quero te incentivar nisso, né? Te incentivar a esse caminho de autoconhecimento e esse caminho de uma autoimagem positiva, uma autoimagem coerente, de acordo com o que você é. E aí você vai conseguir avançar e crescer muito, 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 muito mais. Tá bom? Por hoje a gente fica aqui. Isso, a Mary falou, é um processo longo às vezes, mas vale muito a pena. Exatamente, né? A gente tem toda uma vida, né? Uma história, né? Quantos anos? Eu, por exemplo, eu tenho 31 anos de idade, né? Então, 31 anos para você fazer o caminho, se conhecer, às vezes é um caminho longo, né? De tantos aspectos que você vai observar, mas vale a pena. Por quê? Porque é você, sabe? Vale a pena você se conhecer, vale a pena você se amar, você se valorizar, você ter uma relação mais próxima com você mesmo. Eu sempre falo isso, né?
quero repetir, que é cuidar da pessoa mais importante do mundo, que é você, tá bom? Então, eu vou ficar por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma dúvida, me mandem no privado, me mandem aqui no direct, que eu vou ter um prazer de responder, tá? E aí essa live vai ficar salva aqui também pra vocês, se vocês quiserem ver depois, tá bom? Um beijo, até quarta que vem, na nossa live quarta. Me mandem aqui em direct também o assunto que vocês querem conversar. Que bom, Lucimere, que você gostou. A imagem positiva é bem-estar, é estar bem. Amei, isso mesmo, Vê. E aí me mandem aqui a sugestão que vocês querem, o assunto que vocês querem conversar. Porque a ideia é a gente conversar, né? A gente tá junta. Eu tô vendo uma forma aqui do meu Instagram ficar mais tempo, com a live com a internet boa, né? E aí conforme eu conseguir, a gente fica mais tempo e eu consigo puxar vocês também pro ao vivo, tá bom? Tô doida pra puxar vocês pro ao vivo, pra gente conversar aqui também, tá? Pra eu não ficar aqui sozinha. Um beijo, boa noite pra vocês, tá bom? Tchau!